Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, estamos aqui para mais uma live hoje sobre intolerância à lactose. Um pouco nós vamos falar das alergias alimentares hoje e também um pouquinho da síndrome do intestino irritável. Então, nós vamos conversar sobre temas que são muito relevantes hoje e que tem uma grande pessoas, né, que acabam sofrendo dessa enfermidade. E nós vamos falar um pouquinho disso para vocês, vamos pontuar algumas diferenças, né, Fabíola? Algumas coisas que nós vamos conversar. É uma coisa que acontece muito no consultório, né, Fabíola? Algumas dúvidas que os pacientes sempre perguntam, né? Das dietas, o que pode comer, o que não pode, a diferença entre a intolerância e a alergia, dúvidas frequentes, né? Para tirar esses mitos, quais os mitos e as verdades. Isso. E a gente vai estar esclarecendo alguns pontos aqui. E a gente também vai ter a presença da Cibele, que também é a nossa, eu acho que está lá já para no jeito, né? Para ela poder entrar. Muito bem. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Nós vamos esperar um pouco para todo mundo entrar, né? Ficar todo mundo aí. E a gente ter uma presença de todos aí para a gente começar. Bom, assim, falando um pouquinho da vivência nossa. Olá, Sibeli. Oi, Sibeli. Tudo bem, Sibeli? Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço muito o convite. Que isso. Bom, para quem não nos conhece, né, às vezes tem muita gente que não conhece, eu sou o Gil, sou médico aqui na Gastromed, faço os consultórios aqui na Gastromed, a gente tem a equipe médica, então, com a minha presença, e nós temos as nossas duas nutricionistas da clínica, elas vão se apresentar e vão falar um pouquinho para vocês. Eu sou a Fabíola, eu sou nutricionista da clínica também, nós atendemos aqui na Gastromed e a gente atende todas as especialidades. E a Cibele, que ela também vai se apresentar. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sou Cibele Zali, nutricionista aqui da Gastromed, onde a gente está junto com nossos pacientes para melhorar a melhor forma deles, vamos dizer assim, a qualidade de vida deles, em todas as patologias que a gente cuida aqui na Gastromed. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a esclarecer todas as dúvidas que vocês têm referente a tudo. Muito bem. Bom, acho que a gente poderia começar, acho que já dá para a gente começando a falar um pouquinho, porque senão a gente vai delongando. Mas acho que vamos começar por um tema que é muito comum e o pessoal tem muita dúvida. Primeiro, começar a falar sobre a intolerância à lactose. Acho que a intolerância à lactose é uma vem se tornando ao longo do tempo, acho muito mais importante do que antigamente. O pessoal tinha uma certa resistência em falar sobre intolerância à lactose, não conseguiam identificar, saber quais são os sintomas. Então, nós vamos conversar sobre um pouco sobre isso. A intolerância da lactose, é bom que a gente deixe bem diferenciado. A gente tem a intolerância e nós temos a alergia à lactose. Então, nós temos duas entidades que são bem diferentes, inclusive o que o paciente vai apresentar sobre essas duas diferenças. A intolerância é quando o paciente não tem a enzima que é responsável para fazer a digestão da lactose. Então, ele não consegue quebrar a proteína do leite. Então, o leite lá, quando a gente vai beber o leite, ele tem uma proteína. E para o intestino fazer a absorção dessa proteína, a gente precisa de uma enzima. E essa enzima não está presente no corpo da pessoa ou é uma produção insuficiente. Isso torna com que essa proteína ela passe pelo intestino sem ser absorvida. Então, isso é uma intolerância, ou o paciente não faz a absorção adequada. A alergia é diferente. A alergia é quando o paciente não tolera aquele tipo de proteína. Ou seja, aquela proteína, se ela é absorvida ou não, independente, ela não vai ser tolerada pelo intestino. Ou seja, ele vai ter uma reação alérgica. Seja uma reação alérgica inicial, pequena, com desconfortos pequenos, ou às vezes até desconfortos e alergias muito grandes, levando a casos importantes que o paciente tem até coceira, aquela
dolorido no corpo, fica vermelho, e aí tem todas as reações alérgicas. Então, essa é a diferença básica dessas duas coisas. Eu acho que é muito importante a gente já deixar bem claro no começo. E é uma coisa importante falar da dieta também, que às vezes ele fala que é intolerante. A intolerância à lactose, a gente tem muitos produtos que são intolerantes à lactose. Só que a gente tem que tomar cuidado que alguns produtos que a gente indica, eles podem estar também, eles não são 100% intolerantes à lactose. Então, tem pacientes que têm só aversão. Então, por exemplo, a gente tira o leite, mas ele consegue comer o queijo, ele consegue comer o iogurte, né? Então, ele tem uma aversão. Só que se ele tomar o leite, ele tem a diarreia. Então, a gente, com cada paciente, a gente tem um cuidado. Então, é uma dieta bem personalizada, não é porque um pode, o outro não pode, né? E esses produtos sem lactose, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que tem alergia não pode com esses produtos, porque eles são contaminados, né? Não é 100%, ele é 90% sem lactose. Então, para quem é alérgico, ele tem que ser 100% sem lactose. Isso é muito importante a gente falar, porque é perigoso. Isso. E também, doutor, eu não sei se o senhor vai falar, existem algumas medicações, para quem tem intolerância à lactose, ele pode utilizar onde vai melhorar o quadro dele. Então, assim, a gente indica, lógico, zero lactose para os nossos pacientes, mas existe também algumas medicações que o paciente pode consumir, não fica tão restrito a não consumir o leite, porque o leite é uma forma de proteína muito importante para nós, né? Então, ele pode consumir tomando a medicação, né? Isso facilita ele a tomar o leite. Então, isso é muito importante a gente também salientar. Além da dieta, além dos alimentos zero lactose, é muito importante ele não deixar de consumir o leite. Mas o leite de soja, hoje a gente diz que ele também tem as mesmas propriedades do leite de vaca. A mesma quantidade de cálcio é fundamental para a gente. Então, a gente diz que é equivalente ao leite de soja, é equivalente ao leite de vaca, só que não dá alergia alimentar nem intolerância à lactose. Isso é um fato importante também. Então, os que a gente não consegue, né, que tem que realmente tirar o leite, né, é importante a gente lembrar que a gente tem que suplementar com vitamina A, com fósforo, né, com cálcio, vitamina D também, porque a partir do momento que você tira o leite, você está tirando todas essas vitaminas do paciente. Então, a suplementação também é muito importante, né? Isso a gente não pode esquecer. Para os pacientes que a gente não pode, de jeito nenhum, dar o leite, né? Os alérgicos, por exemplo. Então, a vitamina aí não é só com alimento, né? A gente pode dar ovo, peixe, a gente pode dar lentilha, grão de bico, feijão, mas a gente tem que tomar cuidado que a vitamina ela é uma suplementação e precisa dar ela para o paciente consumir. Né? Uma das dúvidas que às vezes o pessoal tem, né? Então, quais são os principais sintomas que a gente vê na intolerância à lactose, né? Então, o que o paciente se apresenta? Como é que ele chega para a gente, né? Normalmente, Pode falar. Normalmente ele é um paciente que já chega, às vezes, já até com algumas coisas. Olha, doutor, eu como algumas coisas do leite, eu como um queijo, eu tomo um Danone, ou eu tomo leite puro com café, e aí eu tenho muito desconforto, eu tenho um pouco de dor, às vezes eu tenho diarreia. Então, e aí ele começa, mesmo o próprio instinto, né? Ele já vai tirando aquela gama de coisas que tem leite, vai selecionando um pouco mais, e ele acaba, às vezes, ali nem sabendo o que é que faz mal. Às vezes ele fala, eu como, às vezes, uma coisa que tem muito leite, às vezes eu como um pedaço de queijo que, às vezes, tem um pouco menos, ou algum queijo processado, alguma coisa assim, que tem menos, às vezes, lactose, ou é mais misturado, ou tem, por exemplo, desnatado, né, que tem mais água. Às vezes não tem tanto sintoma. Então, isso aí, às vezes, confunde um pouco, e isso, às vezes, acontece e é normal, tá? Além do diagnóstico que é na conversa, é isso que a gente acaba fazendo, a gente também tem o diagnóstico que a gente faz com os exames que são necessários. Além da retirada dos alimentos, né, que a gente retira, pede para parar ou para a gente poder fazer, a gente também tem os exames de sangue, que eu acho que a gente não tem que falar sobre eles, mas a gente tem os exames de sangue e também tem alguns outros exames, como o teste oral também, que a gente faz.
Então, esses são como a gente vai chegar nesse diagnóstico, a gente vai poder oferecer para o paciente se ele é realmente intolerante ou se ele não tem essa intolerância total ou parcial, né? Eu acho importante, doutor, fazer com o paciente uma anamnese bem sucinta para saber o que ele come, o que os familiares dele comem, como é a rotina dele em casa, para a gente poder detalhar diretamente o que acontece com ele, para a gente poder observar tudo o que acontece na casa dele, para melhor direcionar para um tratamento. Eu acho que isso é fundamental também, uma anamnese bem detalhada dele e dos familiares. Exatamente. Então, além do diagnóstico, acho que o tratamento, mais do que nunca, as meninas podem falar mais do que a gente, mas o tratamento ele é basicamente a retirada da lactose, né? E quando o paciente, a gente fala que assim, a vida continua com ou sem lactose, porque a gente tem as enzimas que podem ser utilizadas quando a pessoa é intolerante. A gente pode usar a enzima, que essa enzima substitui a que a gente produz. Então ela vai lá, quebra a proteína e a gente consegue fazer a absorção. Lembre-se que eu falei no começo da live, a alergia é diferente. Mesmo o paciente que tem alergia, ele não pode de forma alguma tomar o leite, mesmo com a enzima ou com o que for, porque ele não é uma questão de absorção, mas sim uma questão de não estar ali com o intestino preparado para receber esse tipo de alimento. Sim. Então, o que vocês recomendam às vezes, quando o paciente chega, né, com essa certa intolerância? As principais substituições assim que vocês fazem? Qual que seria? Então, primeiro de tudo, a gente tira na dieta, a gente tenta tirar tudo que é leite, tudo que é laticínio, né? A gente tenta colocar, fazer uma dieta mais balanceada. Então a gente põe feijão, a gente põe ovo. No café da manhã, por exemplo, a gente pode colocar um ovo. A gente vai ter que colocar vitamina D para ele estar tomando cálcio, fósforo. Então no almoço ele pode comer sardinha, ele pode comer um peixe, ele pode comer um arrozinho. Vai ter que ser uma dieta mais balanceada. No começo, quando ele está em crise, a gente retira tudo, até passar a crise. Depois que passou a crise, a gente vai acrescentando aos poucos. Então a gente vai voltando a colocar o queijo, voltando a colocar o leite, a gente deixa tomar às vezes só 50 ml para ver como ele vai reagir. E aí aos poucos a gente vai vendo como que ele vai assimilando essa volta da lactose. Tem uns que assimilam super bem, né, se tomando pouco leite, tem outros que não conseguem mais tomar o leite e voltam a comer sem o lactose mesmo, e voltam a comer só o queijo e o iogurte normal, né? Mas é uma dieta mais controlada mesmo, mas a gente não consegue, né, se colocar muito leite, se consegue pôr iogurte. Porque o pessoal tem muita dúvida, Sibeli, assim, se não tomar o leite vai dar osteoporose, né? A gente pode fazer substituições, né? Sim, doutor, sim, existem substituições, né? Então, o paciente, as pessoas que têm esse problema, eles não vão ser largados. Nós vamos fazer um acompanhamento com ele para direcionar ele para a melhor forma que ele fique bem, que ele não tenha nenhum sintoma ou que melhore o sintoma dele. Então, ele não vai estar largado, ele vai estar acompanhado. Eles querem saber o alimento, né? E aquele alimento que a gente pode substituir, assim, que tem cálcio, as verduras escuras, né? O espinafre, sim, o brócolis, sim, a selga, o que a gente pode dar de alimento rico em cálcio para ajudar o paciente, né? Ovo, peixe, sardinha, carne magra, mesmo, né? A soja. Sim. Exatamente. Então, são alimentos que a gente pode ajudar o paciente. Às vezes não é suficiente, por isso que a gente suplementa. Né? Sim. Uma outra coisa que também é muito comum para os pacientes aqui nas dúvidas, e às vezes até confundem muito os pacientes, às vezes até o que é a alergia. Aí a gente vai começar a falar um pouquinho da alergia ao glúten, que é uma coisa que acontece muito. E é difícil a gente chegar no diagnóstico, porque são muitas coisas hoje que a gente tem glúten, e essas meninas vão conversar um pouquinho. Mas essa alergia ao glúten, essa certa... ela traz muitos problemas para os pacientes digestivos, dores, muito desconforto, muita diarreia.
Às vezes ela pode trazer também muita dor abdominal difusa, assim, ele não sabe onde dói a barriga, aquele desconforto, produção de gases em excesso. O paciente às vezes pode chegar até em casos bem importantes, desnutridos, né? Eles chegam desnutridos, com uma subnutrição, porque não conseguem fazer absorção, porque desidrata, porque a alergia não consegue fazer esse tipo de problema. E aí, o que vocês podem falar um pouquinho? O que os alimentos que têm glúten, né? Porque é uma coisa que é tão difícil às vezes da gente saber, mas o que é, o que tem, o que não tem, aí o pessoal... Bolo, bolacha, né? Macarrão, alimentos de padaria, confeitaria, né? Então, às vezes a pessoa... Pastel, a mesma pessoa não pode ter nenhum contato com o glúten, né? Porque ele passa muito mal. Então, a gente tem que evitar, né? São dietas mais restritivas para combater o que ele tá, o sintoma que ele está tendo. Então, é Mas muito uma notícia boa, né? Sem querer te cortar. Tem uma notícia boa. Esses pacientes, eles podem comer carne e legumes. Sim. Aí, né? Então, isso é uma coisa boa. Rica em proteína, rica em fibras, né? Exatamente. Então, isso é importante. Então, a gente vai tentar deixar esses pacientes saudáveis com uma alimentação correta, onde não cause para ele dor, desconforto, né? Inchaço, abdômen distendido. Então, a gente vai tentar montar em cima disso um cardápio para ele, diferenciado para ele, para que ele consiga se alimentar da melhor forma possível. Eu acho que é bem por aí mesmo. Uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, uma suplementação equilibrada para ele, onde ele não ter carências de vitaminas. Isso é fundamental. Sim. Então, a gente tem que forçar todo vamos dizer assim, que o paciente tenha um aglomerado com tudo o que ele precisa, para ele não ter nenhuma carência, nenhuma deficiência, nada. Isso eu acho que é de super importância. Ele ter o prazer em comer, porque muita gente perde o prazer, porque todos os amigos comem hambúrguer, comem não sei o quê, e ele não pode, então ele começa a ficar excluído. Não, a gente tem que fazer um cardápio onde ele consiga comer dentro da possibilidade de vida dele. E suplementar sempre, pessoal. É muito importante. E a hidratação também, né? Tomar bastante água, né? E uma das coisas que às vezes o pessoal esquece é alergia, pessoal. Então, é alergia. Então, esse paciente não pode, não existe nenhum tipo de remédio que se tome que vai curar esse tipo de problema. Não tem trigo, pão, tudo isso não pode comer, né? Então, hoje a gente tem várias farinhas que a gente pode usar. Então, hoje a gente usa muita culinária, a gente tem que usar criatividade. Então, a gente passa receita para o paciente, né? A gente tenta deixar o paciente o mais tranquilo possível, né? Mais próximo para ele não achar que isso é o fim do mundo. Exato. Né? Porque senão, aqui antigamente, isso daí era visto como o fim da vida, né? Porque o paciente era internado, às vezes até isolado, né, doutora? 20 anos atrás. Não sabia o que era. Então, porque o paciente tinha diarreia, né? E ficava bem magrinho, ficava desnutrido totalmente. Doenças infecciosas. Exatamente. Né? Então, hoje isso mudou totalmente. Então, a gente trata hoje de uma maneira mais tranquila, graças a Deus, né? E assim, lembrando que essa alergia ao glúten, né, o diagnóstico ela é feita basicamente obviamente, conversando com o paciente, né? E também a gente não esquecer da endoscopia, que ela é muito importante. Na própria endoscopia, ela consegue, às vezes, fazer alguns indícios para fazer o diagnóstico. E não é qualquer endoscopia, tá? Então, é uma endoscopia, às vezes, que precisa de um preparo especial e com algumas biópsias que a gente realiza aqui na clínica. Então, não é só chegar lá e fazer uma endoscopia, é uma endoscopia diferente e a gente aqui na clínica tem esse tipo de endoscopia para oferecer para os nossos pacientes. Né? E só uma coisa importante também é ler rótulo, né? A gente ensina esses pacientes a aprenderem a ler rótulo, porque hoje tem muitos produtos que falam sem glúten, eles não são sem glúten, né? Então, por exemplo, tem alimentos que falam assim, cereais, amido, esses com certeza eles vão ter glúten,
né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então a gente orienta, porque tem que ter o símbolozinho, não contém glúten, porque aquela pessoa que produz o alimento, ela ficou preocupada em pegar esse selo de qualidade e realmente fazer tudo sem glúten, né? Então a gente orienta isso. É importante também falar disso, né? É, isso aí. Uma das coisas também, só para poder lembrar, porque tem o sintoma mais típico, como você falou, é a diarreia e tudo mais, mas lembrar que tem alguns sintomas que são totalmente atípicos, e às vezes o paciente não se põe, mas o mal-estar geral, às vezes cai a pressão, o paciente pode ter muita dor de cabeça, cefaleia, às vezes ele não consegue correlacionar com algumas coisas. E ela pode estar ligada ao estresse também, né? Também, a gente tem uma característica de desencadeamento inicial. Depressão também, né? Uma depressão né? Porque a vida fica muito difícil, né? Você comer o que você come hoje, praticamente a gente tem quase tudo, né? Tem um glúten, e a gente acaba não chegando num diagnóstico inicial rápido, o paciente vai ficando bem debilitado, né? Bom, só voltando um pouquinho até, como eu disse no começo da live, mas vou frisar de novo, sobre o teste de respiratório de tolerância à lactose, né? A gente aqui na clínica nós fazemos esse teste, ele é diferente do teste sanguíneo, né? O teste sanguíneo é muito desconfortável, dá muita cólica, o paciente às vezes vai para a clínica, tem uma série de alterações devido a fazer o próprio procedimento. Então, o teste respiratório que a gente tem na clínica ele é menos invasivo, ele é muito mais tranquilo de ser realizado. Ele é feito somente com a própria respiração do paciente, que a gente dá um pouco de lactose e faz as respirações no aparelho proporcionado para isso. E aí a gente chega num diagnóstico, e ele às vezes chega num diagnóstico muito mais rápido e muito mais confiável. Então a gente deixa essa dica também, só relembrando, como a gente falou no começo da live, mas relembrando para vocês também. Bom, acho que a gente falou do tratamento das alergias, né? A gente conversou um pouquinho da intolerância, e agora um tema que eu acho que é muito importante, recorrente, e aí muita gente já perguntou, né? A gente já tem, né, Silvia? Silvia está aqui com a gente fazendo a live, que teve algumas perguntas já sobre esse tema. Mas vamos falar um pouquinho, então, da síndrome do intestino irritável. Então, primeira coisa, né? O que é uma síndrome do intestino irritável, né? Difícil até da gente conversar, assim, numa live, que é um espaço mais restrito de tempo, né? muito curto, mas, né? É muito tempo, pouco tempo é muita coisa. Mas, assim, uma característica da síndrome do intestino irritável, normalmente, a gente pode ter ela em fases, né? Normalmente, é um período que o paciente passa ou é desencadeado inicialmente por alguma alteração emocional, normalmente, ou uma alteração psíquica, ou uma alteração de estilo de vida, ou então ele passou por alguma dificuldade muito, muito importante, ou ele passa um estresse diário do trabalho, dos relacionamentos, uma má alimentação, uma troca de alimentos muito industrializados, né, muito baseado em carne, com uma parte de proteína muito importante. Então, tudo isso pode levar a síndrome do intestino irritável. Diferente do que o pessoal pensa, a síndrome do intestino irritável não é só diarreia, porque o pessoal fala assim, síndrome do intestino irritável porque o cara vai no banheiro só toda hora. E isso é uma coisa que não é verdade. A síndrome do intestino irritável ela pode evoluir como diarreia, que é a forma clássica, o mais acontece, mas ela pode também ir para um lado para obstipação. Então, o paciente fica muito tempo obstipado, sem uma causa, e a gente consegue fazer o diagnóstico às vezes também. Ou uma forma mista, que às vezes ele tem períodos com diarreia, tem períodos com obstipação, principalmente às vezes quando está aquele nervosismo, está chegando perto de alguma prova, chegando perto de alguma entrevista, chegando perto de alguma coisa, dá crise. Aí o paciente tem diarreia, começa a ter todos os sintomas. Então, a síndrome do intestino irritável, a gente fala assim, ela é uma doença que a gente chega com um diagnóstico para exclusão. A gente vai pesquisar algumas coisas, entre elas todas isso que a gente conversou da lactose, né, família? Do glúten,
Então a gente vai fazer toda uma pesquisa para depois sim a gente dar esse diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Acho que os sintomas, como eles são muito variados, então a gente vai ficar aqui falando várias coisas, inclusive extraintestinais. Também né? pode dar uma dor de cabeça. Também pode dar dor de cabeça. Depressão também. Depressão. E os tipos de alimentos que a gente tira, alimento cítrico, né? Que é um alimento ácido, trigo, quando a gente faz uma dieta, né? Hoje está se usando muito a dieta de food maps, né? Que a gente fala. Que a gente retira todos os carboidratos que fermentam, alimentos que fermentam rápido, né? E que dá muito gás, que distende o abdômen. Então a gente tira. 70% dos pacientes que fazem essa dieta, eles ficam bem. Só que o que acontece? A gente precisa fazer essa fase de 6 a 8 semanas. O paciente ele melhora e ele não continua. Então ele começa a ter a crise. Então essa dieta precisava ter um período maior, né? Então só a primeira fase dela dura 6 a 8 semanas. Ele já, no primeiro mês ele já para, porque ele melhorou, né? Porque a gente tira o trigo, a gente tira a cevada, a gente tira tudo na primeira fase, né? Depois gordurosos, né? A gente tira alimentos gordurosos. Exatamente. As frutas cítricas, né? Também a gente tira. Bebida gaseificada, água com gás. Leite derivados. Exatamente. Leite derivados, isso mesmo. E na segunda fase, a gente também vai testando o paciente. A gente também vai colocando alguns alimentos e vai vendo o que o corpo dele volta a receber, a aceitar melhor, né? E a gente não consegue chegar nessa fase, porque o paciente se dá alta ele mesmo. Então, é onde a gente tem problema com os pacientes. Se eles conseguissem manter a dieta, eles não teriam tantas crises. Exatamente. A gente faz... Eu acho que é muito interessante quando nossos pacientes, eles mantêm uma diarreia muito constante, eles mudam a absorção intestinal. E aí começa o problema de deficiência de vitaminas e de minerais e precisamos entrar com probióticos. Então é muito importante observar a alimentação, suplementação e os probióticos. Pode usar kefir ou mesmo iogurte, né? Dependendo de como o paciente se posiciona. Então é muito importante eles não terem um período muito grande de diarreia, porque muda a absorção intestinal. Isso é muito importante eles saberem disso. A partir do momento que tem a diarreia, é legal já dar o probiótico, né? Sim. Para estruturar a flora intestinal já, né? E a gente tem uma correlação muito importante com o status psíquico, né? Que a gente tem com a flora intestinal. Então, várias substâncias, toxinas que são produzidas pelas enterobactérias no intestino, e aí quando a gente tem essa mudança, a gente tem a flora intestinal mudada, a gente tem as enterotoxinas mudadas. Isso influencia, inclusive, no humor do paciente. Por isso que a gente fala da depressão. Então, o paciente pode, sim, entrar em depressão. Tem estudos novos falando de absorção. Então, o paciente, às vezes, não consegue absorver alguns remédios. Você dá o remédio, o paciente não melhora. Então, assim, é uma alteração tão importante, é uma coisa que vem hoje sendo tão investigada, mas que ainda é muito difícil de tratar, não é uma coisa simples. E por não ser fácil, a gente utiliza-se de todos os profissionais que a gente tem à disposição. Além das nossas colegas nutris, a gente também tem os nossos amigos aqui psicólogos, Sim. Que são extremamente importantes. Então, aqui na clínica, a gente tem esse fator, né? Graças a Deus, a gente tem essa coisa boa para poder fazer aqui na clínica, que é poder conseguir uma equipe para poder ajudar esse paciente. Então, a gente usa a Nutri, a gente usa a parte médica, nós usamos a psicólogo, nós usamos os nossos fisioterapeutas, porque o paciente precisa manter uma rotina de exercício, algumas rotinas para poder manter o seu estado de performance física. Então, a gente tem essa capacidade de integração aqui dentro, e isso é muito importante para o paciente até nos resultados posteriores, né? Então, isso é vital. Bom, acho que uma das coisas que vocês falaram, eu acho que o pessoal tem muita dúvida, é os food maps, né? Isso. Esses food maps é uma característica em inglês, né, que eles puseram para poder falar dos alimentos que são fermentados, né? Então, lembrando que
tudo fermenta. Tudo que a gente come, a gente vai fermentar. Obviamente que esses alimentos que as meninas estão falando são os que mais fermentam. E aí o pessoal já sabe, né, que aquele repolhozinho é o final da festa ali é difícil. Ele dá uma fermentada. Então, assim, ali tem que tomar cuidado e mais os outros que é a cebola, né? Cebola, grão de bico, creme de leite, alcachofra, que eles falam muito, pera, aspargo, né? Esses que eles não deixam a gente, não deixam, né? Que não é pra gente dar refrigerante, que é muito comum. Leite, doce, né? mel, Doce, mel, açúcar, né? Açúcar. Alho, gente, alho é uma coisa que todo mundo fala que cápsula de alho é bom, né? Então, precisa tomar cuidado, porque não é, né? É ao contrário. Maçã, sorvete é um veneno, né? Amêndoa, Falta gordura vegetal. Então, tem coisas, existem muitos mitos em cima das coisas, né? Que tem que ser muito bem explicado, né? Muito bem má informação, explicado. eu acho, né? Eu acho que é mais a má informação. E é muito da internet. Às vezes a gente... O pessoal, Google, né? vai colocando lá, o pessoal acha que às vezes não fez bem para ele. Aí, isso aqui não faz bem para ninguém que tem esse mesmo problema que eu. E aí o cara... E lembrando que todo mundo é um indivíduo e a gente é uma coisa individual, o tratamento é individual. Às vezes um alimento que você pode, o outro não pode. Então, não é uma condenação. E às vezes condenação. ele fermenta para você, mas não fermenta, para o outro. Totalmente. Por isso que eu falo, tem paciente que a gente dá um alimento que a gente fala vai fermentar e não fermenta e ele se sente bem. Então é uma coisa que a gente vai testando, né? A gente vai vendo como ele vai se sentindo. É uma dieta individualizada. Aqui na Gastromete a gente faz dietas individualizadas para cada patologia que os nossos pacientes precisam. Exatamente. O diagnóstico, basicamente, como eu disse para você, a gente tem que excluir essas duas primeiras coisas que a gente falou, da lactose e do glúten. Isso. Nós também, às vezes, solicitamos exames de procedimento como a colonoscopia, com as biópsias do intestino, para poder ver se não há também uma doença inflamatória associada. E aí é uma outra discussão que a gente tem as doenças inflamatórias. E aí a gente vai fazer uma nova live depois para falar um pouquinho disso, que eu acho que é importante também. E lembrando que o diagnóstico com a colonoscopia também, como da endoscopia, também não é feito de qualquer maneira. Tem que ter o preparo, tem que fazer a biópsia seriada, e também não é todo lugar que faz. Então, a gente tem isso tudo aqui também para potenciar para os nossos pacientes, né? Além do tratamento específico que a gente já falou, né, de tudo isso, os tratamentos multidisciplinares também que a gente conversou são de extrema importância. E o paciente, a gente vai aos poucos dosando e sabendo o que vai ser melhor para um ou o que vai ser melhor para o outro. Bom, mas geralmente a gente precisa de uma mudança do estilo de vida do paciente, né? Lembrando também da clínica, né, que a gente está aberta todos os dias, a gente tem consulta, nós médicos, todos os dias. Temos as Nutris também todos os dias. Nós temos também os psicólogos aqui com a gente também, que são nos dias selecionados. E também temos os outros profissionais, caso a gente precise, né, lance a mão as outras especialidades que a gente tem aqui. Para quem trabalha de segunda a sexta, a gente também atende no sábado. Então, não é desculpa para não vir, hein? Não marcar. Então, estamos aí todos os dias. Não é desculpa para não se cuidar, né, doutor? Exatamente. Tem que se cuidar e tem que ver para não ter nenhuma doença, né? Exatamente. A mudança comportamental é importante, o querer se cuidar, informação sobre o que tem. Quem dá informação somos nós. Não é a internet, não é nada. A gente sabe o que é melhor para o paciente. Exatamente. Então, uma equipe multidisciplinar e conversar sobre tudo que o paciente está sentindo para explicar a melhor forma dele passar a crise ou os sintomas de tudo que ele está sentindo. Então, isso é um fator primordial para ele ter uma saúde boa. E em tempos de Covid, né, família? Em tempos de Covid, é verdade. E cada caso é um caso. A telemedicina, né? Tem a telemedicina, então a gente pode também, às vezes, fazer as consultas online, né? Sim. E agora também, para quem não é da região, porque a gente tem um alcance, graças a Deus, aí para todo lugar,
Para quem não é da região daqui central de São Paulo, né, aqui em Jardins e tudo, que não consegue chegar aqui, a gente também tem uma unidade agora, começando na Penha. Então, também pode, quem estiver ali nas regiões ou próximo, às vezes achar melhor ir para lá. A gente também está com uma unidade agora lá na Penha para poder atender de forma adequada todos os pacientes. Por enquanto, ainda é o início, né, com os médicos, tudo, mas se Deus quiser e der tudo certo, a gente vai expandindo até chegar com uma nova clínica lá, da mesma forma que a gente atende aqui. Né? Com certeza. Bom, considerações finais, eu agradeço muito vocês que estiveram aqui com a gente. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode responder. Mas, de antemão, muito obrigado a todos. Até a próxima. Eu também quero agradecer. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Si. Um beijo. E boa noite. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Nós estamos aqui na Gastromed, ao dispor de vocês. O que vocês precisarem, entre em contato, tá? Que a gente vai tentar solucionar da melhor forma possível. Eu agradeço muito o convite, doutor, para poder bater um papo com vocês, para poder explicar da melhor forma. E espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Muito obrigada pelo convite. Lembrando que fica registrado aí para quem quiser assistir depois e também vai ter nas nossas outras plataformas, como no YouTube. Um abraço a todos. Beijo, pessoal.